Do Atos 6, verso 1 até o verso 7. Estou a ler na Almeida Revista Corrigida, segue na tradução que tiveres. Esta é aquela que está no nosso boletim eletrónico, mas segue na tradução que tu preferires. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12... convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, neste texto eu quero pregar-te uma mensagem que se chama o trauma da discriminação. Porquê? Porque até dentro da igreja pode acontecer discriminação. É logo o nosso ponto de partida. É um belo ponto de partida. A discriminação é uma coisa que ninguém gosta de sentir, mas até dentro da igreja pode acontecer discriminação. E é valente isto. Porquê? Porque esta é a primeira igreja que existe, que é a igreja em Jerusalém. E logo na primeira igreja que existe há discriminação. Já vos vou falar um pouco como é que essa discriminação estava a acontecer, mas quero apresentar-te o problema, porque pode dar-se o caso, nós temos andado a falar de traumas, e pode dar-se o caso até de alguns de nós termos feridas de termos sido discriminados. E a primeira coisa que eu espero que te acalente o ânimo é que isso não é fora do comum na história dos crentes. Portanto, esta experiência de discriminação muitas vezes acontece. Agora, a solução, nós já vamos ver mais à frente, é através de pessoas que estão prontas para servir, e tu já viste que elas apareceram aqui, os diáconos, já vamos falar acerca dos diáconos em particular e da atitude dos diáconos que qualquer pessoa deve ter, que estas pessoas, ao servir, como Jesus, elas vão permitir que o problema da discriminação se resolva. Então, assim, muito resumidamente, é esta a mensagem que eu vos quero pregar. Vamos orar uma vez mais, vamos pedir ao Espírito Santo que faça isto acontecer na nossa vida. Obrigado, Senhor, é bom estar em Algés. É bom nós cantarmos, é bom nós vermos esta casa de oração encher-se, é bom, sabe bem estar aqui. É doce estar aqui. Senhor, hoje já ouvimos coisas que mexeram connosco, testemunho do irmão Paulo. Ó Senhor, nós acho que já estamos assim, eventualmente as nossas emoções até já se abriram um pouco para que nós pudéssemos receber a Tua palavra. E nesta hora é importante que ela seja Tua, não seja minha, mas seja Tua, tendo em conta que vamos falar de coisas que às vezes podem significar feridas na nossa vida, e o que queremos é a cura que a Tua palavra traz. E é isso que nós oramos nesta hora. Não oramos no nosso nome, oramos no nome do Senhor que nós amamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Volta lá a palavra, por favor, volta a olhar para o texto, Atos 6. Curiosamente, este texto foi estudado há 5 anos. Há 5 anos nós fizemos um estudo na nossa igreja-mãe, lá na Lapa. Provavelmente já ouviram esta história, mas vou voltar a contar. Portanto, começou em janeiro de 2020. E nós resolvemos escolher o livro dos Atos dos Apóstolos para ler o livro do início ao fim. E ao lermos o livro do início ao fim, achámos que, tendo em conta que o livro dos Atos dos Apóstolos tem uma dinâmica tão forte, achámos que a expressão está no ir era a expressão ideal para dar o título à série de mensagens. E depois, Deus tem sentido humor, não é? Porque janeiro de 2020 está no ir. O que é que aconteceu que revela o sentido do humor divino? Aconteceu a pandemia. Ninguém ia para lado nenhum. Portanto, nós estávamos a estudar o Atos dos Apóstolos, está no ir, mas ninguém podia sair de casa. Iam os pastores e os músicos para a igreja onde faziam a transmissão em direto, mas de facto era curioso estarmos a pensar em sair para pregar numa época em que o mundo tinha todo ficado trancado em casa. E na altura, um dos textos que foi pregado foi naturalmente em Atos 6. Hoje eu revisito esse texto, mas colocando aqui um foco no problema. Ok, o que é que vocês percebem quando leem o texto?
Quem sabe não responde, bem, o que não faz muito sentido, porque as pessoas que não sabem não vão responder naturalmente. Mas quando vocês leem o texto, o que é que acham que está a acontecer? Portanto, voltem lá ao verso 1. O que é que vocês acham que está a acontecer? Vamos lá. Quem sabe também pode ir respondendo, exceto pastores e obreiros. Mas vamos respondendo. O que é que está a acontecer? Atos 6, 1. O que é que está a acontecer? Primeiro lugar. Bem, só isso dava um sermão. Eu ficava só aqui. Diz lá. Pastor Filipe, diz lá. A igreja aumenta. Eu sei que é uma regra que tu nunca pensaste. Mas nós, pastores, pensamos muito nela. Que é, quando aumentam a igreja, aumenta o número de pecados na igreja. Sabem porquê? Porque há mais pecadores. Então é assim. Sabem que no seminário ninguém me ensinou isso, mas é verdade. Quando aumenta a igreja, aumenta o número de pecados na igreja. Eu julguei que era o contrário. Aumentava a igreja e os pecados diminuíam. Mas não é verdade, porque tu continuas a pecar e eu também. Portanto, imagina uma comunidade que começa a aumentar. Curiosamente, olha lá para o capítulo 5. Até o capítulo 4, esta igreja de Jerusalém, ninguém podia apontar nada. Nada, zero. O que é que começou no capítulo 5? Começou um período diferente. O que é que acontece no capítulo 5? Força, é só olhar e ver. Diz lá, qual foi o episódio que aconteceu no capítulo 5? Ananias e Safira. Ananias e Safira era um casal que fazia parte da igreja, mas que vende um terreno e, contra a dinâmica que se estava a criar na igreja, que eles partilhavam tudo, isto não quer dizer que ficou uma regra, porque, por exemplo, tu tens o teu dinheiro e tu não tens de dar o teu dinheiro toda à igreja, naturalmente. Mas é verdade que houve aqui uma experiência muito específica em Jerusalém, que houve uma época em que eles estavam a partilhar tudo. E Ananias e Safira ocultaram o lucro que tinham tido e quando são confrontados, o que é que acontece com Ananias e Safira? Contem lá a história rápida. O que é que acontece? Como? Não entendi, irmã B. Eles mentem e qual é a disciplina da igreja? Exatamente, é assim. Disciplina da igreja é morte. As pessoas às vezes dizem, a igreja primitiva, a igreja primitiva. Mas quem é que queria viver na igreja primitiva? Não é? O pessoal é doido. Eu não queria viver na igreja primitiva. Falhas com o dízimo, sais em forma de tábua da igreja. Não é? O pastor diz, não estás a dizimar. Manda vir a maca. Chamou a INEM. É? E era um bocado isso que estava a acontecer aqui, um bocado parecido. Portanto, a partir daqui, do capítulo 5, tu vês que esta igreja que parecia perfeita começa a registar cada vez mais imperfeição. Agora, volta lá ao verso 1. O que estava a acontecer é que havia um cuidado com as viúvas. Aliás, é uma coisa que já vem do Velho Testamento, um grande cuidado com as viúvas. Mas as viúvas que falavam grego, ok? E porquê é que elas falavam grego? Porque eram viúvas, eram judias, mas que tinham origem em cidades fora de Israel, como Alexandria ou Antioquia. Como vocês sabem, Israel, mas por todo o mundo mediterrâneo, os judeus espalhavam-se. E houve fases da vida de Israel em que, de certa maneira, a maior resistência cultural judaica muitas vezes não acontecia necessariamente em Jerusalém. Por exemplo, na fase de Alexandre o Grande, os judeus estavam sobretudo concentrados, a maior resistência cultural estava sobretudo concentrada onde? Em Alexandria. Então, esses judeus que viviam fora de Israel, geralmente eles falavam grego, porque o grego era uma língua global daquela altura. Claro que depois também vai aparecer o latim, como tu sabes, na mesma época, mas o que acontece é que, sendo eles judeus, eles não viviam no país mesmo, viviam fora do país. Muitas vezes, por várias razões, tinham regressado. E o que é que acontece? Estas viúvas têm origem, portanto, fora de Israel, são judias como as outras, mas falam grego. E elas estão a ser discriminadas em favor das viúvas que falavam aramaico, que era a língua corrente no Israel daquela altura. Tu sabes, quando lês a Bíblia, que cuidar das viúvas sempre foi um assunto muito importante. Por outro lado, também sabes que murmurar por causa da comida é um assunto clássico. Qual é o livro em que mais se murmura por causa da comida?
É Êxodo. Nós estudámos há pouco tempo. Aliás, no início do ano estivemos a estudar Êxodo. E Êxodo é o livro que mais se murmura por causa da comida. Sabem, há pouco o Newton estava a fazer um pouco de teologia, de facto, quando ele estava a dizer. Ele estava a fazer quase um hino alimentar, não é? Deus podia nos ter criado de uma maneira em que nós não precisávamos de comer para nos alimentar. Ele estava espantado. Ele estava a celebrar a coisa fantástica que é a criação. Nós precisávamos de comida. E nesse sentido, estava a ser muito bíblico. Mais do que goloso, estava a ser bíblico. Porque a Bíblia tem este tipo de apetite. Há muitos problemas que nascem por falta de fome. No livro do Êxodo nós vimos isso. Então pensa nisto. Não fazia sentido nenhum que a igreja desvalorizasse o problema. Os 12 apóstolos, olha aí o verso 2, em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não faz sentido, e agora estou a ler na tradução de João Ferreira da Almeida, século XXI, não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. É engraçado, porque este é dos textos que descreve de uma maneira mais prática aquilo que deve ser o trabalho de um pastor. E o trabalho de um pastor deve ser prioritariamente o quê? Dedicarem-se à oração e ao ministério da palavra. Encontras isso aí no verso 4. Qual deve ser aquela marca clara do teu pastor? Ele deve ser uma pessoa que tu sabes que ele ora por ti. E ele deve ser uma pessoa dedicada à palavra. Estas duas coisas devem existir em qualquer pastor. Tu deves saber que ele é um homem de oração e que, portanto, ora por ti, por toda a igreja, e deve ser uma pessoa que estuda a palavra. Que quando vai pregar, tu sentes, ele preparou-se para isso. Ele devota-se a isso. Então, é isso mesmo que os 12 apóstolos dizem. Olha, é como se fosse assim, igreja, estamos aqui com um problema. E é tão bonito só este detalhe valia a pena aqui uma conversa interessante, que é, os apóstolos não fogem das dificuldades da igreja, eles encaram as dificuldades da igreja. E estou a dizer isto com a maior sinceridade, porque como pastor é difícil às vezes encarar os problemas da igreja. Às vezes o que nós preferimos era não encarar os problemas da igreja. Sério. Os problemas são tão difíceis. E imaginem ainda por cima o problema que nós estamos a falar. De repente, divide-se a igreja entre dois partidos. Já vamos falar rapidamente sobre isso. Mas eles dizem assim, pessoal, escolham 7 homens de boa reputação. Olha aí, verso 3. Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. Logo, no início da história da igreja em Jerusalém, há uma experiência de discriminação que tem de ser tratada. E, infelizmente, é algo normal na história das igrejas cristãs. É importante tu detectares um padrão aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Até para entendermos melhor a força deste episódio. E para podermos também enfrentar o próprio trauma da discriminação. Aquilo que o Pentecostes junta. Como é que o Pentecostes começa a juntar coisas no livro dos Atos dos Apóstolos? E agora, repara, só tens 5 capítulos antes. Podes folhear a tua Bíblia. Eu pergunto-te, como é que o Pentecostes... como é que o Espírito Santo junta coisas na vida da igreja? Sem querer já dei a resposta. Como é que o Espírito Santo começa a juntar coisas na vida da igreja? Vê lá, vão lá para o texto, digam lá. Sei que são 3 da tarde, mas ainda conseguimos mexer na Bíblia a esta hora. Vamos lá embora. Como é que o Espírito Santo começa a juntar coisas aqui no livro dos Atos dos Apóstolos? Juntar. Como? Como é que ele começa a juntar coisas? Força, eu até já disse sem querer. Eu disse a palavra sem querer, portanto já dei a pista. Vocês estão distraídos. Como é que ele começa a juntar coisas? O Espírito Santo. Através do Pentecostes, porquê? Como é que ele junta coisas através do Pentecostes quando as línguas descem? Eles começam a falar línguas diferentes, mas essas línguas diferentes tornam perceptível para estrangeiros o milagre que estava a acontecer. Então, o que é que significa? Geralmente, quando se explica o que é que aconteceu no dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, gosta-se muitas vezes de fazer uma referência a um episódio que significou no Gênesis o contrário do Pentecostes. No Gênesis, capítulo 11, tu tens o anti-Pentecostes. Aquelas pessoas estavam vaidosas, queriam construir uma torre para elas ficarem célebres, famosas, a Torre de Babel, e Deus, para que eles não ficassem vaidosos, deu línguas diferentes para eles não se entenderem.
Atos 2 é a cura da Torre Babel. Agora que eles vivem num mundo em que não se entendem, através da descida do Espírito Santo, o Evangelho começa a ser perceptível. Então, tu tens uma dinâmica ao longo do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o Espírito Santo está a unir crentes. E começa agora, infelizmente, naquele episódio que já mencionámos de Ananias e Safira no capítulo 5, aquilo que o Espírito Santo juntou começa a ser separado pela mentira de Ananias e Safira. Qual é o problema da mentira? A mentira separa, o Espírito Santo congrega. Muito simples. Deus junta, o diabo separa. Como é que tu vês isto, por exemplo, em episódios que não são tão estranhos assim para nós, porque até os estudamos? Qual é a pessoa mais separada que existe na Bíblia? Mais separada, mais separada, mais separada. Nesta linha, o Espírito Santo junta, o diabo separa. Qual é a pessoa mais separada dentro de si própria que existe na Bíblia? Esta é mesmo para entendidos. Os pastores não podem responder. O pastor já respondeu? Estes pastores são uma treta. A gente dá as respostas sempre. E mesmo assim o pessoal não apanha. Portanto, qual é a pessoa mais separada que existe na Bíblia? Dentro de si própria? O endemoniado gadareno. É uma legião que ele tem dentro de si. Ele é tão separado que ele tem muitos demónios entre si. Portanto, repara, o que é que o diabo faz? Fragmenta-nos. O que é que o Espírito Santo faz? Congrega-nos. Então, por isso mesmo, o Espírito Santo está a unir a igreja e Ananias e Safira, através da mentira, começam a separar a igreja. Como é que se chama ao diabo? Ele tem um poder de infertilidade, o diabo, mas de facto ele é chamado pai. É o pai da mentira, porque a mentira divide. Qual é o problema da mentira numa igreja, num casamento, numa amizade? A mentira separa. A verdade junta, a mentira separa. Então, tu a esta altura vês no livro dos Atos dos Apóstolos que pelos pecados que começam a ser praticados pelas pessoas na igreja, Ananias e Safira, o pecado da discriminação faz o contrário daquilo que o Espírito Santo faz. Desune a igreja. Ananias e Safira pela mentira desunem a igreja. A discriminação pela preferência desune a igreja. Por isso mesmo, a carne, o que é que a carne quer dizer? O mundo, o que é que o mundo quer dizer? O diabo, o que é que o diabo quer dizer? Muitas vezes esta tríade é usada. A carne, o mundo e o diabo. A carne é a tua velha natureza, é o pecado em ti. O mundo é o mundo. E o diabo é o diabo. A carne não te vai ajudar, o mundo não te vai ajudar, o diabo não te vai ajudar. Portanto, se não for o Espírito Santo a fazer a sua obra na nossa vida, a tua própria velha natureza não te vai ajudar. O mundo não te vai ajudar. Estás à espera do quê? Que o mundo te ajude? O diabo também não te vai ajudar. Então, a carne, o mundo, o diabo militam contra nós a querer desunir-nos. Mesmo no contexto da igreja. O Espírito Santo quer unir-nos. Foi por isso mesmo que quando Pedro confrontou Ananias e Safira, ele acusou de Ananias e Safira terem acolhido o diabo. Logo, não é possível ler este texto, agora de Atos 6, sem compreender que se até aqui era o Espírito Santo a agir, agora o diabo reage. Tu começas o livro dos Atos dos Apóstolos a ver a ação do Espírito Santo. A partir do capítulo 5 e do capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos, tu vês a reação de Satanás. A ação do Espírito Santo, reação de Satanás. Ao vivermos o trauma da discriminação, e vamos agora encaixar aqui o trauma da discriminação, entendamos que qualquer coisa que divida a igreja é a reação do diabo à união do Espírito Santo. Sempre que uma igreja passa por desunidade, sempre que uma igreja começa a dividir-se, é o diabo a reagir da mesma maneira que ele reagiu em Atos 5 e em Atos 6, às coisas maravilhosas que o Espírito Santo faz. Portanto, eu agora gostava que tu começasses a pensar eventualmente em experiências que já podes ter tido complicadas de discriminação, reconhecendo, no entanto, que dependendo da tua resposta à experiência de discriminação que tu tiveste, tu podes contribuir para a unidade da igreja, o trabalho do Espírito Santo, ou se não responderes com fé, podes contribuir para a desunidade da igreja, o trabalho de Satanás. De facto, aqui é uma dicotomia. Por isso mesmo, nesta hora, eu gostava que nós pensássemos nesta questão da discriminação em particular, tendo em conta que se dermos uma resposta de fé,
O facto de termos sido discriminados, ou o facto de nós termos discriminado, não precisa de dividir mais a igreja. Se nós respondermos ao pecado da discriminação sem fé, podes acreditar que vai gerar mais desunião na igreja. Deixa-me dizer-te uma coisa. Quando Lucas, que é o autor dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas, quando Lucas trata deste conflito entre judeus e gregos, a ênfase não vai para o problema, vai para a solução. Isso é interessante. Porquê? Porque os diáconos aparecem pela primeira vez nas páginas da Bíblia como uma garantia que na igreja não há problemas que não possam ser resolvidos. Isto é a tónica positiva do texto. Se tu reparares, nós até temos uma certa curiosidade mórbida para dizer, mas como é que acontecia? O quê? Estavam na fila as viúvas gregas e as viúvas, as viúvas hebreias e eles não olhavam para as gregas? Como é que acontecia? A Bíblia não te quer dar detalhes do problema, dá-te mais detalhes da solução. Para tu perceberes que é assim que nascem os diáconos, como uma resposta a um problema. Uma vez mais eu quero te chamar a atenção para isto. A coisa boa que os diáconos são, começa com um problema. E isto é uma das coisas que eu gosto muito quando leio a Bíblia. Que é, a Bíblia não finge uma realidade que não existe. Se há livro que não hollywoodiza, eu e a Ruth estivemos em Hollywood agora, semana passada. Então fomos lá a Hollywood. Eu não estava à espera de encontrar, não sei se viram, eu partilhei nas redes, eu não estava à espera de encontrar em Hollywood uma estrela para um pregador, mas o Billy Graham tem uma estrela em Hollywood. Uma estrela, não sei se viram. Então estou eu e o Mark ao lado do Billy Graham, 3 grandes pregadores do século XX, naturalmente. Um já está no chão, os outros ainda estão bem. Pronto, não me quero desviar. Eu pensei em Hollywood e a minha cabeça foi. Pronto, a ideia é esta. Quando tu lês na Bíblia, quando ouves falar da igreja, a Bíblia não dá uma visão hollywoodizada da igreja. É tão bonito que aquilo que é um ofício dentro da igreja, a diaconia, começa por encarar a realidade difícil de poder haver discriminação entre as pessoas. Ainda bem que houve um problema, porque houve uma solução de seguida. Então pensa nisto. É revelador, quando tu vês os diáconos a aparecer, que a própria palavra diaconia, e sabem, a palavra diaconia pode ser traduzida de várias maneiras, mas sabes que a palavra diaconia, e dependendo, eu estive a olhar para o grego, estive a olhar para algumas traduções em português, por exemplo, algumas traduções podem traduzir muitas vezes a diaconia como distribuição. Quando tu vês aí o problema de distribuição, o termo vem da palavra diaconia. Também pode, eu encontrei uma tradução muito interessante que é atender alguém. O que é ser um diácono? É alguém que distribui, trabalha, não guarda para si, reparte. Porque é essa a dinâmica do Espírito Santo. O que é um diácono? É alguém que atende. Portanto, tu vês sempre um movimento de dádiva nos diáconos. Em 2025, continua a ser tentador fazer o contrário. Que não é atender, que não é distribuir, mas é pelo contrário, guardar. Em vez de partilhar, ficar para si. De onde é que deve vir a nossa atitude quando nós olhamos para este texto? A tua atitude, quando olhas para este texto, e pensando que nós estamos a falar de discriminação, nós devemos ter a consciência disto. O que o Espírito Santo encheu com comunhão, nós nunca devemos esvaziar através do sentimento que uns podem ser melhores do que os outros. E deixa-me dizer, no contexto da história da Igreja, no livro dos Atos dos Apóstolos, eu lembro quando preguei sobre este texto, o título da mensagem era A Lua de Mel Acabou. E tratei do capítulo 5 e do capítulo 6, na altura, há 5 anos. Porquê? Porque o período maravilhoso, vocês sabem como é que é. A gente quando descobre uma igreja, e quando nós estamos muito encantados, a igreja é perfeita. Eu estou a olhar para o Vini e para a Lília, porque eu lembro de ter esta conversa com eles. Porque, por exemplo, como eles já tinham escolhido a Lapa ainda antes de chegar a Portugal, eu lembro da emoção que foi para eles e para mim, no primeiro dia que eles chegaram à igreja.
Mas muitas vezes nós sabemos que acabamos, e não é uma coisa má, atenção, mas acabamos por projetar um tipo de perfeição que não existe em lado nenhum. Então, o que muitas vezes eu digo às pessoas quando chegam à nossa igreja, seja no contexto da Algés ou na Lapa, é os 2 primeiros anos a pessoa está apaixonada e julga que e esta é a igreja perfeita. Depois o que é que acontece? Acontece o que aconteceu na igreja número 1. Então não deveria acontecer connosco, que o nosso número é muito mais tardio do que a igreja número 1 de Jerusalém, que é nós vemos a realidade. E a tentação hoje, em 2025, é igual à tentação que existia lá no início da era da igreja em Jerusalém. Tu vais ser tentado, e deixa-me dizer-te isto de caras, tu vais ser tentado muitas vezes a sentir-te melhor do que os outros. Tu vais ser tentado na tua vida da igreja a achares que os outros não são tão bons como tu. Ai, que horror, não, eu sou crente. Mas tu és crente o quê? Então se isto acontece na igreja de Jerusalém, que tinha 12 pastores, que eram os 12 apóstolos, não ia acontecer na igrejinha que tem o Tiago, o Filipe e o Manel. Nós vamos sempre ser tentados por pecados destes. Ai, não, mas eu sou crente, eu não penso assim. Esta é a realidade, eu estou-te a falar da realidade. Coisa mais fácil é nós acharmos melhor do que os outros. Eu sei que alguns também vão dizer, olha, eu acho que tenho um problema contrário, porque eu sinto-me pior do que os outros. Também às vezes há momentos em que nós podemos ter o sentimento contrário. Mas este é um padrão pecaminoso que facilmente acontece. Por isso, deixa-me dizer-te, é bom quando a gente chega à igreja e tudo é perfeito. É bom quando tudo corre bem. Mas deixa-me dizer, é melhor ainda quando tu estás bem na igreja e tudo não corre bem. Vou voltar a repetir. É bom estar na igreja quando tudo corre bem. Mas ainda é melhor tu estares na igreja quando tudo não corre bem e tu sabes que isso não é um desvio da normalidade. Não me entendas mal, eu não estou a relativizar a existência de problemas como quem diz, olha, se há problemas, paciência. Não é isto que eu estou a dizer. Mas o que eu te estou a dizer é que cristãos imaturos esperam que tudo corra bem. Cristãos maduros vivem bem até quando tudo não corre bem. Vou voltar a dizer. Cristãos imaturos esperam que tudo corra bem. Cristãos maduros vivem bem até quando tudo não corre bem. Pessoal, deixa-me dizer isto de uma maneira assim um bocado imediata. Quem fica numa igreja não é a pessoa que espera que tudo corra sempre bem. Esses vão estar durante um tempo e depois vão para outro lugar qualquer, com a mesma ilusão, ou eventualmente afastam-se uma vez por todas. Quem fica numa igreja é a pessoa que sabe estar bem quando tudo não corre bem. É a diferença da imaturidade para a maturidade. Digo isto com especial ênfase aqui em Algés, porque sendo uma plantação da igreja, eu já tive esta experiência. Quem vai ficar, e eu espero que tu faças parte do grupo, quem vai ficar aqui é o crente maduro, não é o crente imaturo. O crente imaturo pode passar uma vida à procura da igreja perfeita, que não existe. Quero terminar. Se vocês repararem, eu não falei muito da questão da discriminação em si. Mas até vou perguntar. Somos uma igreja familiar. Vou dar alguns segundos, mas pensa nisto. Quantos de vocês é que já foram discriminados dentro da igreja? Levantem as vossas mãos. Discriminados dentro da igreja. Ok. Quantos é que já foram discriminados dentro da igreja? Ok, temos alguns. Fazer uma pergunta agora, se calhar, é mais complicada. Quantos de vocês é que já discriminaram dentro da igreja? E eu sei que agora levantar a mão talvez seja mais... Mas quantos de vocês é que já discriminaram dentro da igreja? Ok, deixem-me dizer obrigado aos corajosos que levantaram as mãos. E vou dizer isto com amor. Nós nunca pensámos muito sobre o assunto. Ok, nós nunca pensámos muito sobre o assunto. Porque se pensássemos muito sobre o assunto, provavelmente seríamos mais a levantar as mãos na segunda pergunta. Não quero que vocês sintam mal, mas só estou a dizer, provavelmente nunca pensámos muito sobre o assunto. E por isso deixa-me oferecer-te um conselho, para não caíres sobretudo para não caíres na tentação de discriminar os outros. Não romantizes a vida de igreja.
e prepara-te para a tentação real de te sentir superior aos outros. Tu tens de combater isto ativamente em oração e comunhão. Deixem-me só dizer ainda uma coisa antes de terminarmos. Porque seria um pouco absurdo não mencionar isto. Sabem, há 5 anos, neste sermão, quer dizer, não era o mesmo sermão, o alvo não era exatamente o mesmo, mas quando eu preguei este sermão há 5 anos, na altura, a comunidade de origem brasileira na Lapa era muito inferior à que é hoje. E na altura eu dei recados aos irmãos que vinham do Brasil e aos irmãos em Portugal. Deus tem um sentido de humor. Porque hoje em Algés, a comunidade de origem brasileira já é maioritária. E há aqui uma coisa interessante que eu gostava que nós pensássemos. Em primeiro lugar, aquilo que Deus está a fazer no seu reino em todos os lugares do mundo, mas incluindo em Portugal com estas mudanças todas, correspondem ao plano dele. Muitas vezes podem até não corresponder ao nosso plano, mas correspondem ao plano dele. Sabem, quando nós começámos a Algés, nós já sabíamos que a igreja seria culturalmente maioria brasileira. Por uma simples razão. Porque são tantos irmãos que estão a vir do Brasil e têm uma resposta muito mais rápida do que os portugueses, que nós já sabíamos que isso ia acontecer. E deixa-me dizer, para nós nunca foi um problema. Eu sou pastor português. Não há país que me trate tão bem como o Brasil. Portanto, eu já estou aqui um bocado comprometido, é verdade. Mas nós já sabíamos que isso ia ser uma realidade. E porquê é que eu estou a falar nestas coisas que às vezes as pessoas podem ter até alguns desconfortos? Por uma razão, meus irmãos. E nós temos de dizer a verdade em todas as circunstâncias. Se a Bíblia apresentou o desconforto que era os hebreus e os gregos terem problemas, vocês podem crer que os portugueses e os brasileiros vão ter problemas também. Porque nós não vivemos hoje num mundo mais arrebatado do que estas pessoas viviam. E, portanto, uma das coisas que eu te quero dizer com a Bíblia aberta quando passamos por estes momentos é que, por exemplo, se tu és português e já és uma minoria aqui, eu gostaria que não te sentisses tentado a discriminar e que nunca te sentisses tentado em separar aquilo que Deus tem juntado. Porque quem gosta de fazer isso é o diabo e não deve ser um cristão a querer fazer. Portanto, para aqueles que têm uma origem portuguesa e que muitas vezes vão ser tentados a sentir-se incomodados por algum aspecto cultural que não encaixa, eu quero dizer, aquilo é tipo casamento. Aquilo que Deus juntou, não separa o homem. Agora, também quero encorajar os irmãos brasileiros que já têm uma experiência complicada por estarem fora do seu país, em manterem a mesma abertura que Deus tem usado para vos ensinar muitas coisas que nunca tinham aprendido no Brasil e que dizem respeito a Portugal. Eu estou convicto, não tive nenhuma visão profética, mas eu estou convicto que uma das coisas que Deus está a fazer, sobretudo no continente europeu, é precisamente trazendo pessoas de outros lugares, dar uma nova vida à igreja. É isso que eu sonho, nem é uma questão de sonho, estou acordado e vejo acontecer em Algés. Por isso, qualquer pessoa que entrar, nós não temos cotas a perguntar, já temos o nosso número de brasileiros preenchido, ou já temos o nosso número de portugueses preenchido, já temos o nosso número de americanos preenchido. Aquilo que Deus junta através do trabalho do Espírito Santo, nenhum homem, nenhuma mulher deve separar. E quando tu olhas para esta realidade, não com base sociológica, independentemente de se és daqui ou se és dacolá, tu começas a entender melhor aquilo que aconteceu com Jesus. Sabes, um diácono é uma pessoa que imita Jesus. E é aqui que eu quero terminar com a cura. Como é que se cura o problema de nós nos sentirmos superiores uns em relação aos outros? S da superioridade. Pensa, S da superioridade. Como é que se cura? Tu vês, os diáconos aparecem porque os diáconos imitam Jesus. Porque Jesus foi o sumo sacerdote, o servo maior. Como é que se cura o problema da discriminação? E deixa-me dizer-te, sabes quando é que tu vais ser mais tentado a discriminar? Quanto menos servires. Se tu não servires na igreja, vais ser muito mais tentado a discriminar e a achar-te superior aos outros. Quanto mais tu servires na igreja porque Jesus serviu, Jesus abdicou da sua glória, abdicou do seu conforto, desceu até nós, esvaziou-se de si mesmo. Por isso mesmo os diáconos esvaziam-se de si mesmos. Tu não precisas de ser diácono da igreja para ter um coração de diácono. Quanto mais tu servires,
menos vais ser tentado a sentir-te superior aos outros. Imagina, se tu estás a ser tentado, muitas vezes pensar, pá, este pessoal, provavelmente não estás a servir na igreja. E talvez já tenhas ouvido aquele clichê que tem graça. Esta é uma frase que eu já não me lembro onde é que eu vi, mas no meio evangélico tem graça, que é, quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Mas quer dizer que todos temos de ser diáconos? Não quer dizer que todos tenhamos de ser oficialmente diáconos, mas todos temos de imitar o exemplo de Jesus. Eu gostava que tu, ao saíres desta mensagem hoje, e nós ainda vamos ter um tempo de passar em comunhão com o aniversário do Mateu lá atrás, mas eu gostava que tu hoje, ao saíres deste texto, se já passaste por experiências de discriminação, que o teu coração pudesse sair inclinado para curares esses velhos traumas com uma experiência de serviço. Gostava que tu olhasses para a oportunidade de uma igreja mais pequena como Algés, compreenderes que a tua presença faz muita diferença, o teu serviço faz muita diferença. Não romantizes a vida da igreja. O serviço é feito todos os dias. E todos os dias, quando alguém nos serve, nós aprendemos mais acerca daquele que nunca deixa de nos servir, que é Jesus. Quero só chamar a tua atenção. Pensa nos diáconos em particular. Há 2 diáconos que nós temos destacados aqui. O Newton e a Kézia. Pensa nos diáconos que já estão destacados aqui. Pensa nos diáconos da nossa Igreja-Mãe. Pensa naquelas pessoas que têm dado um passo para imitar Jesus servindo os outros. Vai ser mais improvável tu encontrares pessoas destas a sentirem-se superiores às outras. Porque é que tu não has de fazer parte deste grupo também? Vamos responder com fé. Temos pão para comer, vinho para beber. Vamos tomar a nossa ceia.